Oi, oi, pessoal. Bom dia a todos vocês. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que eu vou postar o vídeo. Mas então, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, com seus familiares, ok? Então, vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus. No outro vídeo eu parei no 20, vamos iniciar aqui no 21 de Êxodo. E vamos ver o que nos diz a Palavra de Deus. Vou tirar meu óculos, porque o óculos é pior, gente. Meu cabelo tá assim porque tá com creme aqui, fazendo hidratação. Então, sem muita conversa, bora para a leitura da palavra. O capítulo 21 se inicia assim, começa assim. As leis acerca dos servos e dos homicidas. 21. Esses são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do senhor, de seu senhor, e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a se levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera, e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo, a sua serva, com um pau, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficares vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se algum homem pelejar e ferirem uma mulher grávida e for em causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha. Conforme a esse estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono. O dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. 22. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender boi por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo, na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro.
Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, ou melhor, do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a mida de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo, a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, e vê se não meteu a sua mão na fazenda de seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre todas as coisas perdidas, de que alguém te disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes, ou pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se ele for dilacerado, trá-lo em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente, o seu dono certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se for alugado, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, fará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirtes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Sem prestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haveres com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor o vestido do seu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é sua cobertura. Cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitará. Deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Ui, minha coluna. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das duas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. 23. O testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falsos rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunhas falsas. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, sem falta, lhe reconduzirás. Gente, desculpa aí que meu filho estava aqui batendo na porta. Então, pessoal, de novo a leitura. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois de ajudá-lo, certamente o ajudarás, juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastará, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso é o sábado. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas aos 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em todo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. As 3 festas, 3 vezes no ano me celebrareis, festas. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerá pães asmos, como tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano,
quando tiver escolhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante de mim. Não oferecerá sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não a provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos se virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti, num só ano, e não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança. E poreis os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pegar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. 24. Deixa eu sentar direito, pessoal. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, inclina-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como o aparecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemo-nos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume, no monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E essa é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste, para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo o fareis. A arca de madeira de cetim.
Também fará uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e 1 covado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás. E aí farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeiras de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiciário de ouro puro. Também farás um propicitório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Farás também 2 querumbins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propicitório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propicitório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propicitório. E porás o propicitório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propicitório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 covados, e a sua largura de 1 covado, e a sua altura de 1 covado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas e as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face, continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, e as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão 6 canas, que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas, que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas, que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de duas outras canas, que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que os faça conforme ao seu modelo, que foi mostrado no monte. Então, pessoal, eu vou ler até aqui o final do 25. Depois, no próximo vídeo, iniciar no 26. Como aqui a gente vê aqui foi o que Deus ordenou a Moisés para fazer, né? Quando ele subiu ao monte, Deus demonstrou como que ele queria que fosse feito a arca da aliança, e dentro dessa arca foi guardado os mandamentos, e como ele queria que fosse feito todas as coisas. A mesa do propicitório, a arca da aliança, tudo foi feito. Deus passou tudo. As medidas que ele queria, explicou tudo. As medidas, o formato, como era para ser feito, como era para ser moldado. E tudo foi feito de ouro puro, como a gente vê aqui. Porque Deus ia descer e Deus ia habitar no meio deles, nesse tabernáculo na qual vai ser construído pelo povo. E Deus fala para eles, né, que também Deus passa aqui tudo que era contra. A gente vê aqui o falso testemunho, fala sobre as coisas erradas. E naquela época, na época da lei, tudo era olho por olho, dente por dente. Até quando Cristo vai vir, né? Que vai ser no Novo Testamento. Então, gente, eu vou parar aqui de ler aqui, Êxodo, no 25. A gente inicia aqui no 26. E a gente vai ver como vai ser tudo feito, como vai ser tudo construído. O altar e tudo mais. As cortinas, Deus vai passar tudo para Moisés e para os que estão na frente, né? Do povo, como ele vai querer que seja feito. As coisas santas e sagradas a Deus. Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem tudo com Deus, que vocês acompanhem a leitura da Bíblia, que é muito bonito. A Bíblia é maravilhosa, ela é luz para os nossos caminhos e ela é lâmpada para nossos pés.
Beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura da Bíblia, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.